Olá, minha gente. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Silva e venho trazer uma palavra profética para a sua vida. Se esse vídeo está aí para você é porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Eu gostaria de fazer uso da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, e trazer um texto que está no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 16, que diz da seguinte maneira: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Somente até aqui, depois você pode fazer a leitura aí na sua casa, no seu trabalho. Eu estava a meditar na palavra de Deus e eu fui entender que no capítulo de número 12, Deus vai chamar Abrão. Abrão está habitando na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e Deus vai liberar uma promessa, uma palavra, um direcionamento. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e engrandecerei o nome e serei uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No capítulo de número 13, a gente vai olhar e vai ver que a terra já não consegue comportar Abrão e Ló. Pelo que os servos de Abrão e Ló vai ter contenda, vai ter briga, vai ter divisão. No capítulo 14, se não me engano, eles vão se separar e Ló vai para um lugar, Abrão vai para outro e Abrão tem que socorrer Ló. No capítulo 15, Deus vai fazer uma aliança com Abrão. Deus vai falar para Abrão sair da tenda e olhar para o céu. E ali Deus vai liberar uma palavra: conte as estrelas do céu se puder. E no capítulo de número 16, foi esse capítulo a qual nós acabamos de ler. Se eu tivesse um tema para essa mensagem, seria quando o ambiente ele danifica a sua visão. Quando o ambiente limita a sua visão. Eu olho para a Bíblia e eu entendo que Deus, ele escolhe as pessoas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Deus vai escolher Abrão, e quando Deus escolhe Abrão, libera sobre ele uma promessa dizendo: Abrão, você vai habitar nessa terra, os seus descendentes vão habitar nessa terra, e vai ser grande o que eu vou fazer sobre a sua vida. Deus libera uma palavra para Abrão e sobre Abrão, e Deus dá direcionamentos. Eu anotei aqui, eu vou dividir com você. Deus diz assim: sai da tua terra. Deus está dizendo assim: Abrão, até aqui havia um limite para você. Só que a partir de agora eu estou aumentando os limites. Eu estou levando você para um exponencial maior. Eu estou colocando você em um lugar onde você não vai ter limites. Quando Deus fala sai da casa do teu pai, Deus está falando sobre herança. Deus está falando: Abrão, o que você está esperando do homem é pequeno, mas o que eu tenho para você sobremodo é grande. E quando Deus fala sai da tua parentela, Deus está falando para Abrão sobre ciclo, sobre encerramento de convívio, de aliança. Mas nós sabemos que Abrão ele vai obedecer duas coisas que Deus vai falar. Abrão sai da casa do pai e sai da terra. Só que Abrão leva Ló consigo. Talvez no começo isso não traz para você alusão a nada, mas o problema não é no começo, o problema é no meio. O problema é que as coisas tendem a piorar no meio. Foi no meio do mar que veio uma tempestade sobre os discípulos, de tal maneira que quase afundou o navio. É no meio do mar que as coisas complicam, é no meio da prova que as dificuldades surgem, é no meio das situações adversas que as coisas ficam sem controle e que parecem não ter saída.
Mas não tem problema, pastor, se você é no meio dessas situações que tudo fica mais difícil. E por que eu estou dizendo para o senhor e para a senhora que não tem problema? Porque tudo isso pode acontecer no meio, mas é no meio. A Bíblia vai dizer que é no meio que Cristo opera. Prova para mim na Bíblia, eu vou provar. A Bíblia vai dizer que Jesus disse da seguinte maneira: aonde houver 2 ou mais pessoas, eu estarei no meio delas. Eu estarei presente, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele vai ressuscitar e vai se colocar no meio dos discípulos. E só para poder finalizar, o meu Cristo, o Cristo está aqui em Ociba, ele não foi crucificado na cruz da esquerda, ele não foi crucificado na cruz da direita, ele foi crucificado no meio. Mas no 3º dia ele ressuscitou e hoje habita no meio daquele que tem glória misturado com aleluia. Entenda isso aqui, há uma separação. Deus vai chamar Abraão e vai dar uma visão para ele. E quando Deus dá a visão, Abraão vai indagar a Deus: Deus, será que o meu herdeiro vai ser o meu servo, Damasceno Eliezer ou Eliezer? Deus fala: não, Abraão, o teu herdeiro vai vir de ti. Pega essa mensagem aqui. O teu milagre está dentro de você. Ou seja, Abraão, você vai gerar. Depois de 10 anos que Abraão está habitando na terra de Canaã, Sarai, a sua mulher, porque ainda não é Sara, Abrão, porque ainda não é Abraão, ele ainda não alcançou a promessa, a esposa vai chegar para ele e vai dizer assim, ó, visto, foi o que nós lemos no texto, visto que o Senhor não me abriu a madre, o Senhor não permitiu, o Senhor não fez, vamos dar o nosso jeito, vamos fazer da nossa forma. Quando eu disse que o ambiente limita a sua visão, lá atrás Deus fala para Abraão: Abraão, sai daí de dentro, vem para fora. Porque quando eu fico do lado de dentro, eu só vejo aquilo que é limitado. Porque quando eu fico do lado de dentro, eu só vejo aquilo que é perceptível. Então, muitas das vezes, Deus ele tem que me tirar para fora, para que eu possa ver o que Ele tem para fazer na minha vida. Talvez você está me ouvindo e você diz assim: nossa, esse trabalho não rende mais, essa empresa não dá mais, essa situação não consigo mais. Então Deus ele arranca você para fora. Sarai chega para Abraão e fala: Abraão, tem 10 anos que a gente recebeu uma palavra e nada acontece. Abraão já tinha prosperado, gente, Abraão já tinha enriquecido, Abraão já era rico antes de Deus chamar ele. Só que a promessa de Deus não é sobre o que você tem, a promessa de Deus é sobre o que você ainda não tem. Pega essa palavra. O que você precisa não está na mão de outras pessoas, está na mão de Deus. E Deus vai falar com Abraão: eu vou dar para você. Sarai, quando ela não confia na palavra, ela vai tomar uma atitude. E quando você não confia no que Deus fala, a atitude a qual você vai tomar pode trazer um grande problema. E é isso que eu vou falar para você aqui agora. Escuta isso aqui. A Sarai vai falar para Abraão: Abraão, eu tenho uma serva. Como Deus não está fazendo em mim, não está fazendo em nós, mas Deus não falou que ia fazer em Sarai. Deus falou: Abraão, você vai gerar. É evidente que se ele vai gerar, vai ser com Sarai, que é sua esposa. Só que tem gente que quer passar o carro diante dos bois. Tem gente que não espera, quer passar os pés diante das mãos. Tem gente que não consegue esperar, tem gente que não confia. Ela confia desconfiando. Ela crê, mas só acredita vendo. É uma pessoa que não tem confiança. É uma pessoa que não tem estabilidade espiritual. Eu sei que a esperança que muito se adia adoece o coração. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Você precisa entender isso. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, que ela fala bem assim: deita com Agar, porque pode ser que através dela eu gere ou eu tenha uma família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai desmontar uma família para poder construir outra. Deus nunca vai tirar o marido de uma esposa para poder dar para outra mulher. Isso aí não é plano de Deus, isso aí é emoção. Isso aí é desespero. Tem pessoas que ficam desesperadas, não conseguem compreender a promessa, não conseguem esperar o tempo,
e se desesperam, depois culpam a igreja, culpam a Deus, culpam a palavra, culpam o pastor. Muitas pessoas acham os culpados dos problemas que elas estão vivendo, mas ela não começa a ter uma análise, uma autocrítica de si mesma. É mais fácil culpar os outros do que enxergar que você ocasionou o problema. Então tenha um amadurecimento espiritual. Então tenha um discernimento espiritual. Tem problemas que Deus permite vir sobre a nossa vida e sobreveio uma grande tempestade. Quem colocou eles lá foi Deus. Deus falou, é necessário ir para outro lado. No meio do caminho, no meio do mar, veio a tempestade. Mas Deus estava lá para livrar. E tem tempestade que é a gente que se coloca, igual aquele capitão que permitiu que Jonas adentrasse o seu navio. Então entenda uma coisa, tem problema que é Deus me provando, e tem problema que eu me auto-coloquei nele. Então diferencia isso. Entenda isso. Aí ela vai falar, Abraão, deita com ela, porque se você deitar com ela, Abraão, vai ter um filho aí, vai se cumprir a promessa. Deus não precisa, pega isso. Se você não pegar isso agora, você não vai pegar nunca mais. Deus não precisa que você antecipe o que Ele te prometeu. Ah, meu Deus do céu, olha isso. Deus não precisa que você dê um jeito naquilo que Ele falou que ia dar. Deus não precisa que você intervenha naquilo que Ele falou. Olha o que Deus fala para Josafá. Nessa peleja não tereis que pelejar. Tira a tua mão. Meu filho, minha filha, tira a tua mão. Deixa Deus colocar a mão dele. Mas não, está demorando, mas não deu certo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo do Todo-Poderoso. Abraão sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai aceitar. Abraão, viu? Abraão se deita com Agar, a mulher engravida. Depois que Agar engravida, sabe o que acontece? Agar começa a desdenhar de Sarai. Pelo que Abraão não tinha nenhum problema. Toma cuidado com o que você vai aceitar. Toma cuidado com as propostas. Abraão não tinha nenhum problema, irmão. Abraão estava tranquilo esperando no Senhor. Só que a mulher falou, não, está demorando demais. Está demorando demais, é melhor você tomar uma atitude. E é por isso que a Bíblia diz assim, que a mulher sabe, ela edifica. Sabe o que é edificar? É pegar aquilo que já tem e elevar para outro nível. É prosperar. É elevar. É melhorar. A mulher sabe, ela edifica a casa, mas a tola com a própria mão destrói. Olha o que Sarai vai fazer. Ela vai pegar o seu relacionamento, vai abrir mão daquilo que Deus entregou para ela e vai entregar nos braços de outra pessoa. E vai trazer um problema para ela e para Abraão. Deus nunca vai pegar uma família para fazer outra. Olha o que Jesus fala para a mulher no tanque de Jacó. A mulher samaritana. Vai lá e chama teu marido. Ela fala bem assim, eu não tenho marido. Jesus fala bem assim, você falou bem. Porque você já teve 5 e esse que você está não é seu. Então deixa o marido dos outros. Deixa a esposa dos outros. Se você não tem esposa, vai orar a Deus. Se você não tem marido, vai orar a Deus. Busque em Deus, porque Deus vai abençoar a sua vida. Mas para com isso de querer aquilo que é dos outros. Olha o que Sarai falou. Se você tiver um filho dela, a gente vai comprar. Não vai. Tem gente, eu vou falar, meu Deus, eu vou falar isso. Tem gente querendo aquilo que é dos outros e ainda tem coragem de postar bem assim, bênção do Senhor. O Senhor que me deu, para a glória do nome do Senhor. Que glória! Você acha que Deus tem glória? Você acha que você vai dar glória para Deus fazendo coisa errada? Você acha, essa bênção aqui eu conquistei tá fazendo coisa errada. E depois é muito fácil fazer coisa errada e depois ir lá para Azeite e falar bem assim, o Senhor que me entregou. O Senhor não está nessas coisas. Que Deus é esse que abençoa coisa errada? Que Deus é esse que encoberta coisa errada? Deus não está nisso. Deus nunca esteve. Deus abomina isso. Conserta a sua vida. Conserta a tua casa. Põe tua casa em ordem. Escuta isso aqui. Em nome de Jesus, eu falo mesmo. Se você estiver achando ruim, morde o cotovelo. Eu não vim aqui para poder dar uma palavra que vai massagear o seu ego. Eu não estou dizendo para você que Deus não perdoa o seu erro, né? Não é sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas que sabem o certo e estão fazendo o errado e tem coragem de dizer que foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. E pronto, acabou. Eu falo. Deus não está nisso. Aí Sarai cede o marido para outra mulher, a mulher se deita, a mulher vai
vai gerar uma criança, vai estar grávida, vai ficar debochando da cara dela. Olha, eu tô grávida, você não tá. Olha, eu tenho, você não tem. Olha, eu sou, tu não é. Eu posso, tu não pode. Mas a posição de H é de serva, egípcia. E a posição de Sara é de senhora. Só que inverteu os valores, não foi Deus. Tem gente invertendo os valores, e está dizendo que foi Deus. Não foi Deus. Não foi Deus. Foi você. Em algum momento da sua vida, você inverteu os valores e está culpando Deus. Tudo bem. Tudo bem. É mais fácil culpar alguém do que assumir o erro, não é verdade? E aí ela chama Abraão e fala assim, Abraão, olha só o problema que você arrumou. Oh, meu Deus do céu. Olha só a injúria que você colocou. Abraão não colocou injúria, foi ela que falou, foi ela que deu a ideia. Então, antes de você dar a ideia, pensa 2, 3 vezes, pelo amor de Deus, para não ficar culpando os outros. Para não ficar atribuindo as suas faltas a outras pessoas. Então, seja, olha o que ela fala. Então, seja Deus juiz entre mim e ti. Abraão falou, quer saber de uma coisa? Ó, eu lavo a minha mão, faz com H da forma que você quiser. Sabe qual que vai ser a primeira atitude de Sarai? Sabe? Sarai, por não ter, ela vai ter inveja de quem tem. Por não ter, ela vai ter inveja de quem tem. E sabe? Ela vai menosprezar H. Ela vai expulsar H porque ela tem inveja. É crente, mas tem inveja, né? Serve a Deus, mas tem inveja, né? Tô entendendo. E acha que Deus vai abençoar desse jeito. Quando Agar gera, Sara também gera. Só que Sarai, ela não gera vida. Ela está gerando morte. Ela está gerando ódio. Ela está gerando contenda. E eu posso dizer uma coisa? Não foi o diabo. Foi ela mesma. Dentro da própria casa, ela que permitiu essa situação. Então entenda uma coisa. Vamos orar. Vamos pedir discernimento de Deus, paciência, força. Deus me capacita. Deus me prepara. Deus me estabelece. Deus me mostra. Eu falei isso num vídeo anterior. No lugar certo e posicionamento errado. Eles estão no lugar certo, no lugar que Deus falou, só que o posicionamento dela é errado. Se Deus falou, eu vou fazer na sua vida, é na sua vida e pronto, acabou. Ele vai fazer. Sabe o que vai acontecer? H vai fugir para o deserto, grávida, desesperada. E aí o anjo de Deus vai aparecer para ela junto a uma fonte de água. O que você está fazendo aqui, filha? Volta para lá. Se submete à tua senhora. Porque não é por causa de Sarai que eu não vou fazer. Agora o que Deus vai liberar? A palavra que Deus vai liberar sobre ela? O que eu tenho para Abraão é tão grande que eu vou fazer na sua vida e na vida dela. Você não precisa ficar brigando com ninguém. Você não precisa ficar com inveja de ninguém. Você não precisa ficar humilhando ninguém. Deus é tão poderoso que vai fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de todos aqueles que acreditam. Se você acredita nessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Se inscreve nesse canal. Deixa o like. Deixa um comentário aqui, tá bom? Que Deus abençoe e te guarde desde agora e para todo sempre. Medita nessa palavra, porque eu tenho a certeza que o nome do Senhor será glorificado através dela. Um beijo no seu coração. Amém.